Olá, você afila alguma coisa? Se sim, e você tem mais coisas como facas de cozinha, tesouras, montateplainas, formões, então pode valer a pena investir em uma afiadora de baixa velocidade e resfriada a água como esta. É na verdade uma versão moderna do que nossos antepassados usavam. Um disco de pedra, movido pela força humana, que possivelmente também resfriado com água. Quando você olha para o fio, ele se afina gradualmente e onde há menos material durante a afiação com o atrito, ele aquece facilmente e o material pode ser danificado. Popularmente diz-se, então que não mantém o fio. Por isso é bom quando as rotações são baixas. E, idealmente, quando é resfriado com água, como esta esmerilhadeira da Triton. É uma imitação bem sucedida da esmerilhadeira, da sueca Tormek, que é líder neste segmento. E justamente a esmerilhadeira Triton é compatível com os acessórios da marca Tormek, o que é importante. Não que a Triton não ofereça seus próprios acessórios, oferece e é bastante amplo e para a grande maioria das pessoas, como eu, ou seja, entusiastas do faça você mesmo, é suficiente. Mas se alguém tiver exigências maiores, seja em termos de qualidade ou variedade desses acessórios, é uma vantagem que eles se encaixem nesta esmerilhadeira. Este disco tem um diâmetro de 250, largura de 50 e furo de 12 mm, granulação de 220, que são exatamente os mesmos valores do disco padrão da Tormek. Este disco é de alta qualidade, é feito de óxido de alumínio, ou seja, corindon. Para a grande maioria das coisas ele será suficiente. Até agora falamos apenas sobre este disco, mas há outro do outro lado. Eu o chamo de disco de polimento, porque é basicamente uma roda de plástico com uma tira de couro. E antigamente se fazia o polimento no couro, mas você também encontrará termos como ronovasi, ou às vezes lapovasi, que são expressões de línguas estrangeiras, mas basicamente significam a mesma coisa. Enquanto no disco de esmerilhamento você realiza a afiação básica, no disco de polimento você remove as rebarbas da lâmina e, se necessário, a polirá até obter um brilho espelhado. Portanto, ambos esses discos são parte do conjunto. O disco de polimento está montado na esmerilhadeira, este aqui está embalado separadamente para não ser danificado, então você precisa montá-lo. Há duas flanges e uma porca, atenção, com rosca à esquerda. O conjunto de acessórios também inclui uma chave de 19 e uma espécie de alavanca, mas é mais do que suficiente para apertar. Cuidado, não aperte demais. Acredito que se você apertar muito, o disco pode quebrar. E isso seria uma pena. A construção da esmerilhadeira é, na verdade, muito primitiva. Há um motor de indução, com um eixo e 2 discos. No entanto, ele não é acionado diretamente, porque do motor de indução sai um pequeno eixo e você regula a pressão desse eixo sobre o rolo de borracha com este parafuso. Após terminar o trabalho, é bom aliviar a pressão para que o pequeno eixo não faça uma depressão no rolo, pois em vez de um funcionamento silencioso e suave, ele faria um som como tudut, tudut, tudut. Espero ter explicado isso de forma suficientemente técnica. Os dados técnicos para essa lixadeira, é claro, você pode encontrar, como o fato de que ela tem uma potência de 120 watts e uma rotação de 125 por minuto. Você também encontrará que ela pesa quase 15 quilos, o que é importante porque, como eu disse, não há muito o que inventar ou estragar nessa lixadeira. Mas a estabilidade é crucial para que, se possível, o acessório mantenha a posição em relação ao disco de lixa. Outra coisa importante, esta barra com a haste guia. E isso é, na verdade, o que é quase o mais importante nessas lixadeiras. Você guia as ferramentas a serem afiadas no ângulo correto e, principalmente, sempre no mesmo ângulo. Isso é o que apreciamos especialmente nós, leigos, que simplesmente não temos isso, como se diz, na mão. Mas nem mesmo os profissionais desprezam uma lixadeira como esta porque é mais rápida, menos cansativa e, convenhamos, muitas vezes mais precisa. Vamos rapidamente para as outras coisas que você encontrará na caixa. Obviamente o manual de instruções. Se para alguém as letras forem muito pequenas, como para mim, não há nada mais fácil do que baixá-lo dos sites, seja da Triton ou, por exemplo, da Unimax. Depois, uma coisa muito importante, que é uma régua como esta, com a qual você ajusta a posição relativa do disco e da ferramenta a ser afiada, dependendo do diâmetro do disco e do ângulo de afiação desejado.
Depois, há aqui uma pedra de afiar como esta, que tem duas granulações, de um lado 220, do outro lado 1000. Não é para nivelar o disco, mas para alterar a granulação. Você, na verdade, usa o lado grosso para simular, post-it, uma pedra, né, com menor granulação, com maior aspereza. Se você precisa de uma remoção maior, se a lâmina estiver mais danificada, você a torna mais áspera dessa forma, faz a afiação e antes da afiação final, a retorna ao estado original, usando este lado fino. Depois, na embalagem, você encontrará um tubo com pasta de polimento, ou melhor, pasta de afiação. Alguns também chamam de pasta de onagem ou lapidação. Ela é aplicada no disco de couro e ajuda você a obter uma lâmina perfeita. Se acabar, a Triton oferece, como acessório adicional, uma pasta de polimento como esta. E a última coisa é um suporte básico, um dispositivo básico, que é usado para fazer o que chamamos de lâminas retas, ou seja, formões de carpintaria ou algumas lâminas de plaina. Agora vou mostrar a vocês como fazer isso. Em primeiro lugar, você deve colocar esta bandeja na esmerilhadeira. Ela pode ser colocada em 2 posições diferentes, dependendo do diâmetro do disco. Agora temos um disco completamente novo, de 250 milímetros. Então, colocamos a bandeja na posição inferior. Quando desgastarmos o disco com o tempo, teremos que levantar a bandeja um pouco mais, para que o disco esteja sempre pelo menos parcialmente submerso na água. Quando você colocar água, o disco a absorverá. E você terá que reabastecer a água novamente. E continue fazendo isso até que o nível da água se estabilize, no máximo na marca que é visível aqui de lado. Só então você pode começar a afiar. Nunca afie ou amole em uma pedra seca. Agora vamos ajustar a ferramenta no suporte e sua posição. Em relação ao disco, vamos afiar contra a direção do fio. E queremos um ângulo de 25 graus. Então aqui ajustamos o diâmetro do disco para 250. Aqui ajustamos para 25 graus, como apertamos. E o medidor é colocado com a parte arredondada no disco e a outra parte na ferramenta. Mas é muito melhor colocar o dispositivo no disco e só então inserir o fio da ferramenta entre o disco e o dispositivo. Assim você garante sempre o mesmo ângulo. Podemos ajustar a posição relativa, mudando a posição da haste guia em relação ao disco, ou alterando a posição da ferramenta no suporte guia. Quando tudo estiver ajustado, podemos ligar a esmerilhadeira novamente e começar a afiar. Afiamos com uma leve pressão, movendo de um lado para o outro, para utilizar toda a largura do disco e assim desgastá-lo uniformemente. Continuamos verificando a lâmina e quando achamos que está uniformemente afiada em toda a superfície, podemos desligar a esmerilhadeira e passar para o disco de polimento. Alguém pode usar o mesmo dispositivo de guia, ou seja, posicionar a haste guia na posição horizontal, mas precisa ajustar novamente o ângulo correto. Mas o que vi os profissionais fazerem é polir à mão, polindo tanto a parte de trás quanto a frente. E como durante o polimento não há uma grande perda de material, não há risco de danificar o fio, segurando-o em um ângulo ligeiramente diferente. Ao contrário da afiação, que pode ser feita contra ou a favor do fio, aqui polimos exclusivamente a favor do fio. E polimos até que, primeiro, todas as rebarbas sejam removidas, e segundo, até que o fio esteja na qualidade desejada. Quanto mais suave o fio, mais tempo ele vai durar. Se já afiamos e não vamos continuar trabalhando, primeiro precisamos remover a bandeja com água. O disco não deve ficar permanentemente submerso na água. Afrouxamos a pressão do eixo sobre o rolo de borracha. E você também pode usar uma capa protetora de tecido que é vendida separadamente e impede que a poeira caia sobre a esmerilhadeira. Você pode fazer a afiação básica com a esmerilhadeira como ela vem. Mas, se quiser afiar outras coisas, como facas de cozinha, tesouras, formões de entalhe e outras coisas, você precisará de acessórios especiais adicionais, sobre os quais falaremos em algum outro vídeo. Se você gostou desta esmerilhadeira da Triton, por favor confira o link abaixo do vídeo e fique atento para mais vídeos bem elaborados. Obrigado por assistir, cuidem-se bem e afiem algo.